Olá, começa agora o seu programa França em Direto e hoje queremos nos dirigir a todos aqueles que estão sendo rejeitados e abandonados pela família, pela sociedade e até mesmo por seus próprios objetivos. Porque nós temos a solução e até mesmo a direção para tirar você deste fundo do poço. Pedro, esta pessoa tem agora, através desta emissão, através do número que nós vamos lhe dar, a oportunidade para reverter este quadro. Exatamente, e você pode desde já ligar, você que se sente aí abandonada por tudo e por todos, você que sofre com solidão, você que está aí rejeitado por tudo e por todos, mas saiba que não está rejeitado por nós. E a prova é que você pode ligar agora para o Amigo 24 Horas, 0953146504, onde você pode deixar ficar o seu problema, você pode deixar ficar o seu nome, você pode deixar ficar a sua angústia, a sua solidão, porque nós vamos lhe ajudar a sair da mesma. Você veja que para que a pessoa seja abandonada ou rejeitada, não é preciso irmos muito longe. Nós vamos dar aqui para você alguns casos que podem vir a causar isso e logo de seguida você vai ver o caso real da Marlene. Por exemplo, os maus relacionamentos podem fazer com que você seja afastado, rejeitado, mal compreendido. Como, por exemplo, a religião, a opção da religião faz também com que a pessoa muitas vezes seja não compreendida e abandonada. Como também a opção sexual, tem sido um dos temas que tem abordado muito a sociedade nos dias de hoje, como também a opinião que não é respeitada e logo de seguida, logo os maus tratos. Bom, existem outros N de situações que levam a pessoa a ser rejeitada, maltratada, mas quando você apela para a fé e se apoia na palavra do Criador, sua vida, ela deixa de ser abandonada, rejeitada para ser uma nova vida. Bom dia, dona Marlene. Por favor, fale para essas pessoas como que era a sua vida antes da senhora chegar ao centro de ajuda. Bom dia. Então, eu era muito complexada. Em casa, em relação às minhas irmãs, sentia-me inferior, porque elas sempre estudaram em colégios caros e eu não, devido a dificuldades que eu tinha nos estudos. Então, para os outros eu era motivo de orgulho, mas no fundo, para mim não. Tinha um complexo, sentia-me inferior, não é? Depois também, na escola não conseguia me concentrar nos estudos, tinha problemas de concentração, não tinha autoestima, tinha muito medo de estar em casa à noite sozinha, tinha que me fechar uma parte da casa porque eu tinha medo, né? Entretanto, depois também tirei a carta de condução, mas fiquei com medo de conduzir, né? As minhas amigas, então mas tiraste a carta, não conduzes? E eu, não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Mas no fundo eu tinha um carro em casa, só que eu não conduzia com medo. E diga uma coisa, todos esses problemas que a senhora enfrentou, esses problemas interiores, a senhora procurava preencher com alguma situação ou vivenciava isso dentro de si, não falava para ninguém? Como que era? Não, eu guardava só para mim. Passava uma imagem, não é, de alegre e tal, mas no fundo tinha esse complexo, não é? Essa insegurança. Economicamente, como que era a sua vida? Também não tinha estabilidade financeira, estava sempre a mudar de emprego, né? Quando eu ficava um tempo e o contrato acabava, ia logo para outro. Mas a participar das reuniões das conquistas financeiras no centro de ajuda, tive uma ideia e hoje sou independente financeiramente. Em relação aos seus pais, tinham um bom convívio também? Ou mal? Eu não me entendia com o meu pai. Eu não conseguia estar mais 15 minutos a falar com ele. Começávamos logo a discutir. Não nos entendia. Dava-me bem com a minha mãe, mas com o meu pai não. Então, diante de tudo isso, você sentia-se uma pessoa sem perspectiva de alcançar, economicamente também frustrada. Foi aí que a senhora, então, chegou ao centro de ajuda. O que a senhora fez para mudar essa situação? Então, comecei a participar das reuniões de libertação, à sexta-feira, à quarta e ao domingo. Como que está a sua vida hoje? Então, hoje eu estou livre. Não preciso me comparar com ninguém. Hoje estou bem comigo mesma, né? E voltei a conduzir e por acaso... Venceu o medo. Sim, por acaso, curiosamente, até preciso de um trabalho que conduzo. Um trabalho a conduzir. E pronto, estou bem comigo mesma, consigo ter diálogo com o meu pai, já nos conseguimos entender, falamos, rimos, coisa que antes era impensável, mudou totalmente. Veja que os pensamentos de inferioridade, complexidade, fazia com que a Marlene ficasse isolada, longe de tudo, ficasse com uma vida marcada pelo sofrimento. E de repente é assim que você está, Senhor, você não se chama Marlene, mas você está exatamente como ela estava. Você está marcado pela dor, pelo sofrimento, pela rejeição, você está marcado pelo abandono.
abandonaram você, viraram as costas para você e por isso você está desesperado, sem saber mesmo o que fazer. Quando muitas vezes, se é que não pensa ou já pensou, até mesmo em se matar. Pedro, é assim que muitas pessoas têm chegado todos os domingos até o centro de ajuda, mas ali o Criador estende as mãos através da nossa ajuda. Exatamente, e quando uma pessoa ela está rejeitada, solitária, abandonada, ela não tem cabeça para nada. Ela não acha solução em lugar nenhum, porque tudo que ela vê são problemas, ela só vê as dificuldades, ela só vê aquilo que é mau, aquilo que é negro, aquilo que não é positivo, ela vê na vida dela, ao ponto dela de discutir e descarregar esse sentimento nos outros, como ela discutia com o pai, discute com a família, quer dizer, ninguém lhe dá razão, ninguém lhe dá valor e por isso ela se sente humilhada, rejeitada, abandonada e, claro, revoltada com a vida. Quando você tem que se revoltar, sim, contra o seu problema, quando você tem que se revoltar, sim, contra a situação que você está a viver e tomar a atitude de estar conosco nesse domingo, ou às 7h30 ou às 9h30 da manhã, para que você venha aprender como resolver esse tipo de problema e deixar de ficar abandonada, porque Ele nunca, o Criador, nunca te abandonou. E a idade não é algo que vai limitar esse problema. Muitas vezes a idade faz com que esse problema aumente. Por exemplo, você vai ver agora o caso real do jovem João. Ele que também era vítima desse problema. Mas você vê a idade, o problema, não escolhe idades. Pelo contrário, ao longo da idade, se não fazermos nada, ele vai aumentando. Antes de entrar no centro de ajuda, a minha vida estava completamente, não digo bem destruída, mas bem desiludido, não tinha rumo na minha vida. Era um jovem triste, vazio, não tinha felicidade em nada, por mais que estivesse rodeado de amigos, tivesse bons momentos em casa com a minha família, mas nada disso me preenchia, me fazia bem. Então comecei também a procurar por outros meios. Através de amigos comecei a entrar por vícios, para o mundo das noites, comecei a frequentar bares, discotecas, mas mesmo assim, com essas saídas e com namoradas, eu nunca tinha aquilo que eu queria, que era ter mesmo uma felicidade dentro de mim. Era assim um jovem amargurado, podia sorrir para todos, consegui fazer todos rirem, mas dentro de mim eu não sentia aquilo. Os meus estudos também não corriam sempre bem, eu tive uma grande lesão no futebol. E então aquilo foi um momento de desilusão para mim, porque nunca pensei que chegasse a um ponto de ter que abandonar aquilo por causa de uma certa lesão que eu tive. E por mais que eu tivesse apoios da minha família, de amigos, mesmo da própria equipa, eu não me sentia seguro nem pronto para poder superar aquilo. E então, depois daquilo, eu deitei tudo ao ar. Comecei a viver-me da pior. Muito triste porque não tinha futebol, muito desiludido porque não podia seguir uma carreira futuramente, que era um dos maiores meus sonhos. Eu conheci o centro de ajuda através do meu pai. O que mais me chamou a atenção no centro de ajuda foi da maneira como orientavam principalmente jovens. E eu comecei a ver que aqui no centro de ajuda eu poderia viver a minha vida de uma maneira diferente e muito melhor. O primeiro sinal que eu vi de mudanças foi a paz que eu senti dentro de mim. Mesmo às noites para dormir eu senti-me muito melhor. Não eram noites atribuladas. Eu hoje estou melhor. Sinto-me com paz, sinto-me feliz, não preciso de vícios, não preciso de noites, não preciso daquelas coisas todas que eu tentava procurar, a felicidade e a paz que eu hoje tenho. Consegui concluir os meus estudos. Hoje, com a minha família, mesmo estando dos meus pais divorciados, eu estou bem tanto com um como com o outro. Não tenho problemas nenhuns com vícios, mesmo com dormir ou mesmo com o trabalho. Eu hoje sou feliz e realizado.
As discotecas, os bares, as muitas mulheres que ele tinha namoradas, como ele disse, e até mesmo aqueles vícios que vêm com tudo isso, não foram suficientes para poder então preencher o vazio que existia na vida do João, assim como também não é suficiente para preencher o seu, não é suficiente para orientar a sua vida, não é suficiente para fazer você sair do fundo do poço, porque todas essas coisas, Pedro, são inúteis, desculpa a expressão, mas é a realidade, inúteis diante daquilo que verdadeiramente esta pessoa pode e tem que fazer. São verdadeiramente ilusões. Ela vive numa ilusão. E você tem que acordar para a vida e dizer, chega, eu quero ser feliz de facto, de verdade. Até porque todos esses problemas que ele viveu, se ele chegou à conclusão assim, bom, vivo tudo isso, faço tudo isso, mas eu não sou feliz e nem fazer aquilo que eu gosto, eu posso fazer mais. Então, como o Alfredo falava, não é suficiente você apenas frequentar o que você quer, não é suficiente apenas você fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você precisa fazer. Há uma grande diferença entre você fazer o que você gosta e fazer o que você precisa fazer. E quando essa pessoa, Alfredo, decide fazer o que ela precisa fazer, Deus também dá para ela aquilo que ela precisa para ser feliz e realizada. E aquilo que você tem que fazer é aproveitar a oportunidade que está sendo dada para você. Você quer mais informações? Você que habita em França, Portugal, Continental e Ilhas, então liga agora, 0953146504. Mas olha, aqui está mostrado nestas fotos, aqui nestas imagens, você vê aquilo que estamos fazendo todos os domingos, numa reunião especial voltada para si e também para a sua família. Sabe aonde? No número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine-Saint-Denis, aqui em Paris, na França. Você que precisa de ajuda, não hesite, nem pense duas vezes. É hoje, é agora, é neste momento que a oportunidade está sendo dada para você mudar essa situação. Senhor Pedro, conte-nos qual foi a experiência do senhor. Bispo, eu durante mais de 30 anos fui viciado em tabaco e drogas e era um poço de nervosismo. Leves, mas fazia disso como se fossem os meus comprimidos contra o nervosismo. Toda droga é pesada, na verdade, né? Seja tabaco, seja a cerveja, o álcool. Tudo é considerado maléfico, mau. E então era um poço de nervosismo e não me conseguia libertar de maneira nenhuma. A experiência do senhor foi a libertação. A libertação total. Total, completa, não teve recaídas. Nada. Tudo me vai bem agora em todos os aspectos da minha vida. Quer dizer, antes tudo ia mal, mas agora com liberto e abençoado, tudo vai bem. Tudo vai bem, bispo. A família é abençoada, os filhos maravilhosos. Poucas pessoas podem dizer que no trabalho fazem aquilo que gosto. Eu faço algo que realmente toda a minha vida sonhei e gosto de fazer. Faço algo que dá mesmo prazer. Fico feliz em ouvir isso. O senhor atribui então essa transformação e realização ao sacrifício e à fidelidade, essas duas pernas, né? Sacrifício e fidelidade para com Deus. Sacrifício, fidelidade e obediência. Obediência. Está aí, parabéns. Vai nessa fé. Deus é com o senhor. Muito obrigado. Muito bem, você acompanhou o caso do seu Pedro, que talvez, como muitos, é chamado a ovelha negra da família. Mas ele mesmo, que sabia que estava destruindo a casa, que sabia que estava destruindo a família, ele mesmo tomou essa consciência e disse, eu preciso mudar. E quando ele foi ao centro de ajuda, ele foi ensinado, ele foi orientado do que tinha que fazer para mudar a situação. E tem um detalhe, muitas pessoas são orientadas, Alfredo, no centro de ajuda, mas elas não obedecem aquilo que a gente faz. E por isso as coisas não acontecem. Mas veja que o Pedro, ele obedeceu em tudo. Ele creu naquilo que ele ouviu, ele acreditou nas palavras que lhe foram dadas, na direção que foi dada, e ele mesmo, que era o motivo da destruição da família, hoje ele é o motivo da realização familiar da vida que ele se encontra. E talvez o senhor, a senhora também se sente como Pedro, ou então a sua família tem dito, tem falado sobre você, você ouve que você é um caso perdido. Não existem casos perdidos. E não existem casos perdidos. Se você se considera um caso perdido, então você já está se julgando perdido. Mas na verdade, ainda que você esteja perdido, Jesus está aqui para lhe salvar, para lhe libertar. Nós estamos aqui para lhe ajudar, porque o
O Criador está pronto para estender a mão e arrancar você deste problema, deste sofrimento. Você que foi rejeitado, negado, você que foi até mesmo acusado, maltratado, abandonado. É para você que estamos aqui, para que você saia desta situação, tá certo? Você pode ter mais informações acerca do nosso trabalho através do site centrodeajuda.fr. Trabalho simples, honesto, sincero, como você está vendo aqui, direto à sua necessidade, aquilo que você precisa para que você venha sair desta situação. Eu era viciada no álcool, no tabaco, nas drogas. Eu era uma pessoa que tinha perturbações. Eu cheguei a ver vultos. Eu comecei a andar com más companhias, comecei a me envolver com as drogas. Eu experimentei cocaína, êxtase, LSD, maconha. A primeira vez que eu experimentei foi com os 15 anos. Desde então eu fazia algumas vezes. Agora, dos 17 para os 18, aí que deslanchou mesmo, que eu já não estava conseguindo dizer não. Teve um dia que eu cheirei muita cocaína, que eu achei que eu ia morrer. E depois comecei a influenciar as pessoas também que estavam ao meu lado a fazer o mesmo que eu fazia, quanto na prática das drogas e também na prática do homossexualismo. Desde criança que eu me entendia, achava os rapazes, as crianças bonitinhas, também achava as raparigas, mas não com aquele olhar inocente. Já tinha mesmo uma coisa ruim dentro de mim, era mesmo um problema espiritual. E minha família também foi vítima de bruxaria. Então eu cresci essa criança assim. E com os 12 para 13 anos, isso desencadeou. Até então, no começo da minha adolescência, eu era muito rebelde, devido às traições do meu pai com a minha mãe. E eu ficava muito nervosa, eu quebrava as coisas dentro de casa, já cheguei a me mutilar, tenho marcas pelo corpo que eu me cortava. Nunca pensei em suicídio, mas me cortava. Foi aí que eu decidi vir para Portugal. Quando eu cheguei aqui, minha mãe já estava no centro de ajuda, até porque quando eu falei com minha mãe que eu era homossexual, minha mãe ela não aceitou, e ela estava começando a vir na igreja, e começou também a buscar pela família, fazer votos de propósito para mim. Mas ela não sabia que eu estava usando droga. Então, quando eu cheguei aqui, ela já logo me trouxe para a igreja. Hoje eu sou uma pessoa livre, liberta, não tenho vício no álcool, no tabaco, não tenho vício, aquele vício de sair à noite, aquele excesso, aquela loucura que eu tinha, não tenho mais. Não sou uma pessoa que me mutilo, não sou uma pessoa nervosa ao ponto de quebrar as coisas de casa, não faço isso mais. Sou uma pessoa cheia de paz, alegre, feliz, uma boa filha. Hoje sou uma pessoa livre, não tenho mais desejo por mulheres, sou uma pessoa livre do homossexualismo. Eu me vejo hoje como uma pessoa totalmente transformada, com um antes e um depois mesmo. Parecia que ficou tão no passado aquela pessoa que eu era, que hoje em dia eu penso como eu pude fazer essas coisas. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, com um caráter totalmente diferente, a mente, o meu interior completamente diferente do que eu era. Hoje eu sou feliz. Quando eu cheguei no centro de ajuda, a minha vida estava completamente destruída. Eu tinha medo, ouvia vozes, via vulto, eu tinha doença nos intestinos que não tinha cura, tinha dor de cabeça constante, tinha dor da coluna, e tinha quiste no ovário, gastrite no estômago, pólipos, que era cortado todos os anos, e não conseguia dormir. Eu tomava 12 comprimidos por dia. Tive também problema da vida financeira. Chegou a altura que eu já não tinha dinheiro nem para comprar medicamento, nem para comprar comida. O pior momento da minha vida é quando o médico me disse que já não havia cura. Eu entrei em desespero, eu tinha vontade de ter a minha própria vida. Após de muito sofrimento, eu ouvi falar sobre o Centro de Ajuda pelo rádio, eu decidi ir. Hoje estou curada.
Hoje eu estou liberta, já não ouvi voz, nem vi vulto, nem tenho medo, já não tomo aqueles comprimidos, dorme bem, eu tenho paz. Hoje já não peço tirar a minha vida e hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Eu, antes de entrar no centro de ajuda, era uma mulher frustrada, triste e vazia. Pronto, sentimentalmente, para uma jovem era importante ter um namorado com quem partilhar. Até havia alguma aproximação, mas ao fim de algum tempo acabava. Houve um deles que, ao fim de 5 minutos, sem exagerar, ele chegou ao pé de mim e disse: olha, desculpa, mas eu não te sei explicar porque eu tenho que me ir embora, não dá. E eu ficava a pensar, mas o que é que se passa comigo? Que as pessoas simplesmente afastam-se, é que toda a gente se afastava. Isso deixou-me traumas, porque eu já era insegura. E todos esses sinais ainda mais insegura me deixavam. Pensei muitas vezes que era inútil. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu, se desaparecer, ninguém sente a minha falta. Porque eu sou completamente invisível, era assim que eu me sentia, invisível. Portanto, não acrescento nada a este mundo, nem a mim mesma. Comecei a ter perdas de memória, começava a conversar e esqueci-me do que ia a meio. Fui fazer um exame e então disseram que eu tinha epilepsia. E naquela altura tomava 11 comprimidos por dia, fora um calmante à noite e um excitante de manhã, portanto eu andava meia zonza, não conseguia fazer exercício físico porque tinha muitas dores, fui fazer exame, tinha um sopro no coração, portanto nem correr, tinha muitas dores de cabeça, muitas dores de cabeça. Às vezes as dores de cabeça eram tantas que eu tinha que amarrar qualquer coisa à cabeça para sentir uma pressão. Era muito doloroso. As noites para mim eram horríveis, eu tinha muitos pesadelos. Eu tinha uma aflição tão grande, quando chegava à noite eu já ficava aflita. Eu dormia de luz acesa, eu era uma pessoa que tinha uma fé, e então eu tinha as minhas imagens todas debaixo da almofada, amarrava-me terço, sempre na esperança de conseguir dormir, mas era inútil. Eu acordava sempre toda molhada, aflita, era horrível. Encontrei sem querer em casa um livro que a minha mãe tinha, que era o livro São Cipriano, e eu, como tinha aquela coisa do oculto, porque eu andava à busca de uma solução para mim, eu toco a pegar no livro, mas eu tinha medo, eu não li o resto. Mas a parte ali de deitar cartas, eu comecei a deitar cartas. E as coisas aí ainda ficaram piores. O pior momento de tudo foi como eu me vi completamente isolada. Depois, na altura, eu tentei entrar para a universidade, não entrei. Conheci uma pessoa que é o meu atual marido, que teve para acabar tudo comigo. Senti-me frustrada, sem nada, e foi aí o meu fim mesmo. Quando eu cheguei mesmo ao meu fim, ao meu limite, eu disse, não, eu tenho que tentar. E foi aí que eu decidi ir e frequentar o centro de ajuda. Libertei-me logo dos comprimidos, fui curada do sopro, da epilepsia, hoje não tomo um único comprimido, as dores de cabeça também desapareceram logo, hoje durmo uma noite maravilhosa, portanto não tenho qualquer pesadelo. Acabei por casar com o meu namorado na altura, portanto temos construído uma vida juntos. Eu trabalhava como empregada doméstica, através de um anúncio consegui um emprego numa das maiores empresas do país, portanto tenho um trabalho estável,
Começámos por conquistar os nossos carros, já comprámos 3 carros com o dinheiro na mão. O meu marido trabalha por conta própria, despediu-se do sítio onde estava, portanto, no momento em que começou a crise foi quando nós decidimos arriscar tudo. Toda a gente disse que éramos loucos, que éramos doidos, e eu disse não, vamos, porque vamos conseguir. E conseguimos, está a prosperar. Já mudei de casa 3 vezes, portanto hoje vivo numa boa casa, num condomínio fechado, num sítio onde eu gosto, bem localizada, portanto financeiramente posso dizer que tenho uma vida confortável. Vou de férias, que não ia antigamente, quando me apetece, vou para fora. Tenho uma vida com o meu marido, somos felizes, tenho 2 filhos maravilhosos, que são um orgulho de qualquer mãe. São bons alunos, são obedientes, é aquilo que qualquer mãe pode desejar. Sou decidida, sei o que quero, aprendi a acreditar em mim, percebi que tenho valor, percebi que tenho que gostar primeiro de mim própria, para depois então poder dar aos outros. Sou uma pessoa que procura ser melhor a cada dia, tenho sonhos que não tinha antigamente e comecei a acreditar que sou capaz e vou conquistar mais e mais. E hoje o F de Filomena passou de fraca a forte. Eu quero me dirigir agora a você que está a sofrer de rejeição, de abandono, sobretudo pela sua família, porque como você vê aqui agora, estas imagens que são do altar do Centro de Ajuda aqui em Paris, onde você pode participar já amanhã às 9h30 de uma reunião especial, onde o Pedro vai falar para você daqui a pouco. Você que está a sofrer nesta situação, você está a sofrer com esta dor, com esta rejeição, de repente é a sua família que foi rejeitada pela outra família. Então é importante que você lute para que aquilo que era impossível venha se tornar, Pedro, possível. Exatamente, e uma das coisas que Jesus ele ensinou é que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E de repente a sua família, que devia ser onde você tinha todo o seu apoio, tem sido ela mesma que tem rejeitado e você a considera como um inimigo. Então obedeça aquilo que o Criador mandou fazer, venha estar junto conosco nesse domingo, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 9310 La Plaine de Saint-Denis, aonde você vai aprender o que você tem que fazer para reconstruir o seu lar, reconstruir a sua família e fazer daqueles que você pensa que são os seus maiores inimigos, os seus maiores amigos. Você tem essa oportunidade de ser feliz junto com a sua casa, junto com a sua família. E eu quero me dirigir agora ao senhor, a senhora que está aí desse lado, e muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, mas tem um mas. Você que está aí já há algum tempo, alguns meses, algumas semanas e alguns dias que você está a ouvir o programa, e você até ora, e você até liga, e você até pede ajuda, mas sabe o que você precisa mesmo fazer? É deixar de ver o programa somente e fazer aquilo que nós estamos a falar para você, porque ver o programa é bom, mas não vai resolver. Ver o programa é bom, vai transmitir paz para você, força, porque esse é o objetivo, mas não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então, meu amigo e minha amiga, saia de trás dessa televisão, desse computador, dessa tablet, desse smartphone e comece agora a agir a sua fé. Esteja conosco. Eu desafio o Senhor e a senhora a vir e comprovar com os seus próprios olhos e com a sua própria vida o poder e a veracidade do poder do autor da vida, tá certo? Fica dentro de você a oportunidade, já sabe, não fique mais atrás dessa televisão. Haja, seja um vencedor, luta. Aquilo que está para acontecer para a sua vida, na sua casa, é muito além do que você já possa ter imaginado um dia.